Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. É sempre muito bom estar junto da ECOA. E hoje o tema que iremos abordar é de extrema importância. Então, nós vamos conversar sobre ele e também como a nutrição pode ser uma grande aliada nessa situação. Eu quis dar início contando um pouco de como surgiu o Setembro Amarelo. Eu não sei se todos sabem, mas o Setembro Amarelo surgiu em 1994, nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, atentou contra a própria vida. O Mike era um rapaz muito habilidoso e ele tinha restaurado um Mustang, um carro antigo, e pintou ele de amarelo. No decorrer da sua trajetória, seus pais e amigos não perceberam que ele tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com cartões decorados com fitas amarelas, contendo a mensagem: "Se você precisar, peça ajuda". A iniciativa deu início ao movimento de prevenção ao suicídio, e em consequência dessa triste história, a fita amarela tornou-se um símbolo oficial e mais conhecido da campanha. E por que que sempre quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente fala também em depressão? Estudos mostram que depressão e risco de suicídio estão intimamente relacionados, pois a grande maioria dos pacientes que tentaram ou cometeram suicídio tinham um diagnóstico de depressão ou algum outro transtorno de humor. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, essa relação chega a ser de 96,8% dos casos. Por isso, tratar a depressão pode sim reduzir o número de suicídios. Mas afinal, o que é depressão? Eu quis trazer o resumo do que é a doença, porque infelizmente hoje, até hoje, ela é um estigma na sociedade. Tanto ela quanto outras doenças psiquiátricas. Então, às vezes a pessoa tem o diagnóstico, mas ela tem vergonha, porque as pessoas não consideram uma doença. É como se a depressão fosse algum outro problema relacionado à religião, a outras coisas que não tem nada a ver. Bom, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima, culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. O mal do século XXI. É assim que a OMS considera a depressão, que por ser apontada por especialistas como o maior fator de risco para o suicídio, como a gente falou agora há pouco, precisamos combater os fatores que causam a depressão. E apesar de não serem simples, porque eles vão desde genética, estilo de vida, estresse, esses fatores exercem essa contribuição para o aparecimento da depressão. E segundo a OMS, o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas, chegando a 5,8%, ficando atrás só dos Estados Unidos, que tem 5,9% da população com essa doença. E além disso, ocupamos o primeiro lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade. E durante muito tempo acreditava-se que a depressão era desencadeada porque a gente estava com alguns dos neurotransmissores cerebrais baixos, tipo serotonina, noradrenalina, dopamina, que são reguladores de humor e de emoção. Mas hoje a gente sabe que não é isso, não é somente isso, né? A depressão é uma doença de causa multifatorial. Então, tem a ver com genética, fator endocrinológico, imunológico também.
E além do estado deprimido, que eu havia citado como um dos principais sintomas, e também a anedonia, que é quando a pessoa não tem prazer em fazer nenhuma atividade, não tem prazer em trabalhar, em se divertir, em sair, em ficar com os amigos, com a família, tem também outros sintomas, né, que é alteração de peso, seja ganho ou perda, quando a pessoa tem essa alteração de peso e ela não é intencional, distúrbio do sono, seja com insônia ou uma sonolência muito excessiva, problemas psicomotores, quando a pessoa ou está muito agitada ou muito lenta, muito apática, fadiga, perda de energia, culpa excessiva, dificuldade de concentração, fator cognitivo acaba ficando prejudicado, baixa autoestima, alteração de libido também e ideias suicidas. Seja pensamento recorrente tanto em suicídio quanto morte. E lembrando, gente, que muitas vezes no início da doença, esses sintomas podem não ser reconhecidos. Por isso a gente tem que ter muita atenção com mudanças mínimas no comportamento das pessoas com quem convivemos, seja família, amigos, colegas de trabalho, quando a gente tem mais intimidade. Então é importante a gente perceber esses sintomas. O cérebro é um órgão de relação, portanto, há uma influência direta do ambiente externo na maneira como reagimos às situações. Eu quero que você leia essa frase em voz baixa para você mesmo, para refletir comigo. Agora, pensa o quanto o trabalho de vocês pode ser um ambiente externo importante para a saúde mental. Estresse e depressão. Existe uma relação. O estresse e a depressão, eles estão relacionados de várias maneiras. E é uma relação bem complexa, não é simples. Eu vou citar aqui algumas, né, dessas relações, sendo que as 3 últimas eu deixei porque elas têm muito a ver com a profissão de vocês bancários. Causas e desencadeadores, né? Como que funciona isso? O estresse, ele pode ser um fator desencadeador ou contribuinte para o desenvolvimento da depressão. Seja quando a pessoa perde o emprego, termina um relacionamento, está com algum problema financeiro ou algo muito traumático, né, aconteceu, tudo isso pode ser um motivo, vamos dizer assim, para que ela desenvolva a depressão. Vulnerabilidade individual. É porque algumas pessoas, elas podem ser mais vulneráveis, mais sensíveis, tanto ao estresse quanto à depressão, por causa de algum fator genético ou histórico familiar, ou até uma predisposição bioquímica. Resposta ao estresse. Esses 3 são os mais importantes, que vocês devem perceber e tomar bastante cuidado com esses sinais. Quando uma pessoa está sob estresse crônico, o corpo libera um hormônio chamado cortisol, e quando esse hormônio está muito elevado, está em excesso, ele afeta negativamente no cérebro. Então, ele pode acabar, né, corrompendo a produção desses neurotransmissores que equilibram o humor e a emoção. Então, consequentemente, a pessoa acaba tendo um risco de desencadear a depressão. Ciclo de feedback negativo. O estresse, ele acaba piorando os sintomas da depressão, e a depressão, por sua vez, pode tornar uma pessoa mais susceptível ao estresse. Então, é como se fosse um ciclo, né, de feedback negativo. O estresse piora os sintomas da depressão e a depressão acaba tornando a pessoa mais susceptível ao estresse. E isso acaba, né, resultando em uma espiral que a depressão piora à medida que o estresse persiste. Sintomas compartilhados.
Muitos sintomas do estresse, tipo fadiga, alteração do sono, do apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração também, eles são comuns na depressão. Então, são sintomas semelhantes. Isso pode acabar tornando difícil distinguir entre um e o outro, se a pessoa ou ela está com um estresse crônico ou se ela está realmente com uma depressão. E também porque os sintomas eles podem acabar se sobrepondo. Então, lembrar que não necessariamente a pessoa que está estressada ela vai, né, ter a depressão e vice-versa, né? Então, ela pode ter esses mesmos sintomas, mas ter um ou outro, né, uma ou outra doença, ou é porque está tendo aquele feedback negativo, como a gente falou anteriormente. Bom, sabemos que a nossa alimentação, ela desempenha um papel importante na nossa saúde. Isso a gente sabe de qual é salteado. E na saúde do nosso cérebro também, né? A alimentação, ela tem papéis importantíssimos. A gente sabe que os neurotransmissores, eles é como se eles fossem mensageiros químicos do cérebro. Tem aquelas sinapses, né, dos neurônios, e aí eles são aqueles mensageiros que vão de um neurônio para o outro, né, mandar ali a mensagem. E esses neurotransmissores, muitas vezes, eles controlam o nosso humor e o nosso bem-estar. E eu escolhi um deles para comentar aqui hoje com vocês, que é, né, especialmente para, né, a gente falar sobre a serotonina. Né? Então, a serotonina ela tem uma relação na regulação do humor e do bem-estar emocional. A gente não tem fonte de serotonina na alimentação, mas a gente consegue aumentar esses níveis de serotonina consumindo alimentos que são ricos em triptofano, porque o triptofano é utilizado para produzir serotonina. Então, lembrando, né, que não é só isso, não é só o triptofano, a gente precisa também de alguns outros nutrientes, tipo vitamina B6, magnésio, né, para a produção de serotonina. E aí a gente acaba caindo naquela importância, né, de ter sempre uma dieta bem equilibrada, onde você consegue colocar alimentos variados, né, que suas refeições sejam equilibradas, com alimentos de vários grupos alimentares importantes, né, tudo isso é fundamental e acaba tendo participação na produção de serotonina e, consequentemente, bem-estar emocional. Eu quis trazer esse slide justamente porque ele agrupa alguns alimentos que são facilmente, né, achados na nossa rotina alimentar, né, encontrados na nossa rotina alimentar, tirando as ostras, né, gente, eu não consegui apagar, mas, por exemplo, fontes de triptofano, né, a gente tem facilmente no dia a dia, banana, aveia, chocolate amargo, castanha, né, dá para fazer receitas, tem o ovo também para entrar aí nessa lista de todos os alimentos, então, por exemplo, aquela receita que eu gosto muito, que é banana, aveia e ovo, né, aquela panquequinha, você tem uma fonte super rica, né, em triptofano, é um alimento que acaba sendo fonte de triptofano, né, arroz integral, folhas e verduras verdes escuras também, carne e fígado de boi, né, frango, peixe, lembrar do ômega 3, que também acaba sendo importantíssimo, né, para a saúde cerebral, ácido fólico, que vai ter na beterraba, no amendoim, no espinafre, e zinco, né, semente de abóbora, carne também é fonte, nozes. Então, sempre lembrar que sempre os alimentos eles vão trabalhar em conjunto, né, sempre tentar manter a alimentação mais rica possível. Bom, a nutrição é apenas um aspecto da prevenção da depressão. Né? A gente precisa cuidar da saúde como um todo quando a gente fala em saúde, tanto física quanto mental. Né? Então, comer bem, se exercitar, fazer terapia, que é muito importante. Então, é ter um cuidado multidisciplinar. E às vezes o apoio psicológico e social
é fundamental. Como eu havia dito, quando a gente percebe isso, né, no amigo, no colega, no familiar, então essa parte do social também faz muita diferença. Por isso, hoje, eu os convido a fazer um compromisso pessoal e coletivo. Comprometam-se, comprometam-se em ajudar a cuidar da saúde mental, assim como cuidam do seu corpo. Isso não é apenas importante para vocês, mas também para todos ao seu redor. Juntos podemos construir o futuro mais brilhante e saudável. Obrigada.